Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Diga o ventilador para cá, que eu acho que a pressão está baixando. Bom, hoje é um dia meio difícil de estar aqui. Eu espero não chorar e eu espero que não seja através de emoções que vocês sejam tocados, mas que seja pela palavra do Senhor. Amém? Amém. De antemão, para quem não sabe, eu sou uma pessoa assustada, mas hoje eu vou dar um testemunho da minha vida, um testemunho que mudou toda a minha vida. Esse testemunho não é só meu, esse testemunho também é de Fernando, ele está comigo nessa jornada. E, para ser bem sincera, ontem, no momento da vigília, na segunda música já, eu já estava chorando assim, chorando muito. E aí eu fui consolada, mas eu ia continuar chorando muito, e então eu saí do salão onde a gente estava fazendo a vigília. E na hora eu vou ligar para o pastor. Eu disse, pastor, eu não consigo, eu não vou conseguir pregar, eu não quero pregar, não vai dar para mim. E aí liguei para o pastor uma vez, o pastor não me atendeu. Meu Deus do céu, o pastor me ajuda. Liguei a segunda vez, 5 minutos depois, o pastor não atendeu. Na terceira vez, se o pastor não me atender, Senhor, eu entendi o recado, que é para eu pregar. E na terceira vez, o pastor não me atendeu. E aí eu entendi o recado de que o Senhor vai estar aqui me sustentando e vai me ajudar a falar desta palavra. E quando a gente fala sobre perdas, a gente lembra muito da história de Jó, né? Jó tinha muita coisa e perdeu muita coisa. E não à toa, a pregação hoje é baseada no livro de Jó. Jó capítulo 1, peço aos irmãos que abrem suas Bíblias. Jó capítulo 1, do versículo 1 ao 16, por enquanto. Fica o caixamento coloca na tela. Estou gravando essa mensagem porque minha irmã está na Suécia e meu pai não pôde vir e eles queriam estar aqui também. Depois, quem quiser assistir, eu vou botar no YouTube lá. Enfim, mas é mais para esses dois, mas está gravando aqui. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 7 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era um homem muito importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparando meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu não pusestes uma cerca em volta dele, da casa dele, tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto. Quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo do
Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. E assim vai. A partir do versículo 17 vai ter: e outro mensageiro veio levar os seus camelos e matar os seus empregados. Veio outro e disse: veio o vento, atingiu a casa dos seus filhos e todos eles morreram. Jó rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e com o rosto em pó, em adoração, ele disse, no versículo 21: nu do ventre saí da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, ainda não satisfeito, ainda fere Jó com a doença que atinge dos seus pés à cabeça, e ele precisava usar o carro para ficar raspando suas feridas. De toda forma, Jó tinha muito a perder. Jó tinha muitos bens. Ele era mais rico, tinha muitos camelos, muitos filhos, muito. Tinha muito a perder. Mas quando Deus apresenta Jó a Satanás, Jó não cita nenhum deles. Deus não cita nenhum deles. Ele cita o caráter de Jó. Ele era um homem reto, servo, tinha sinceridade, retidão, temor a Deus e desviava do mal. E eu fico me perguntando, como ele também se perguntou ontem, o que Deus ia testemunhar a meu respeito. A Fernanda é uma menina da cabine, é uma que dança, é uma da diretoria, é uma que ajuda o pastor, é uma que faz isso, as minhas obras. E Deus testemunhou sobre o caráter de Jó. E quando eu reli Jó, quando tudo me aconteceu, eu fui reler Jó, e aí no versículo 8 já me tirou da cabeça todo e qualquer questionamento. Porque ele diz que Jó não tinha ninguém na terra como Jó. E eu fico perguntando, e eu? O que é que Deus ia testemunhar a meu respeito? Por quê? Porque das 2,3 milhões de crianças que nasceram em 2023, por que teve que acontecer com a minha filha? E aí, a gente vê também no versículo que Deus ele dá um limite para Satanás. Você só pode ir até aqui, você não pode tocar nele, você não pode tocar na vida dele. Então Deus estabelece limites e Ele está no controle de tudo. E servir a Deus é uma vida de felicidade, não de facilidade. O Salmo 34:19 já diz que muitas são as aflições dos justos, mas Deus livra do deserto. Amém? Amém. Bom, e Deus me livrou de uma muito forte, muito grande. Para contextualizar a igreja, no dia 7 de julho, eu desconfiava que estava grávida. Minha esposa estava casada há 5 dias, então eu tinha quase certeza que eu estava grávida. E aí, quando foi no dia 9, no domingo de manhã, após a EBD, eu corri ali na farmácia Afogados, comprei um teste e disse: não, vou fazer hoje não, porque eu não vou saber segurar essa emoção, eu vou querer contar para todo mundo. E aí, quando foi no domingo à noite, eu ali na cabine, minha irmã Elisama e disse: Nanda, eu já estou te vendo grávida. Esse pronto. É a confirmação que eu precisava, nem preciso mais fazer o teste. E aí, quando foi no dia seguinte, na segunda-feira, 6h30 da manhã, eu acordei ansiosa, fiz o teste e estava lá, estava grávida, Deus tinha me abençoado. E estava indo tudo perfeito, fazia as operações, estava indo tudo bem. E desde os meus 8 anos eu sempre sonhei não, eu já tinha decidido que se eu tivesse uma menina, o nome dela seria Laura. E aí no dia 8 de outubro eu fiz o meu chá revelação, muitos estavam lá, e era ela, a minha Laura, a minha filha. E a pressão estava um pouco alta, estava dando 14/10, mas estava sob controle porque eu estava tomando medicação. E além disso, ela tinha um crescimento baixo para a idade gestacional. E aí, quando foi no dia 10 de dezembro, prestes a completar 7 meses, do sábado para o domingo eu não dormi bem. Eu estava sentindo muito forte no estômago e com diarreia e vômito. Cheguei aqui, pedi oração na sala dos jovens, Flávia orou por mim. Eu lembro de tudo, né, irmãos? E fui para casa e pensei que essa dor no estômago era por conta da intolerância à lactose. Eu sou intolerante, tinha comido uma pizza no dia anterior, então pensei, deve ser só mais um efeito da lactose. E aí, quando foi no culto à noite, minha mãe não estava em casa, ela tinha ido visitar uma igreja, mas até chegou por conta aqui. E Fernando estava demorando a descer, então eu pensei, vou tirar o carro. Quando eu desci, pensei que estava trancado, olhei assim, não vi Zorro, então vou abrir a garagem. Abri a garagem, entrei no carro e só vi o caminho dele passando pelo retrovisor. Aí eu desci do carro, Fernando, o Zorro fugiu. Aí o Zorro é um cachorro grandão que mata outros cachorrinhos.
Zorro faleceu, inclusive, a gente teve que sacrificar que ele estava com câncer. Isso foi um parênteses. E aí Zorro fugiu e eu saí correndo atrás de correndo não. Desesperada porque Zorro ia atacar os cachorrinhos que estavam na rua, soltos na rua. E aí finalmente quando a gente conseguiu botar ele para dentro de casa, eu fui aferir minha pressão, 16/10. Já tinha passado o limite que a médica tinha me dado e a gente correu para o hospital. Quando chegou lá, veio o primeiro mensageiro e disse: se em 48 horas você não estabilizar, a gente vai fazer uma cesárea. E aí eu fui internada na UTI, fiquei no sofá de magnésio por 48 horas. E à medida que ia passando, vinha médicos e fazia ultrassons e estava vendo que minha filha não estava recebendo oxigênio suficiente. E aí uma médica disse: não, a gente vai manter ela aí, não vai fazer nada, glória a Deus. Aí veio outro médico e disse: não, a gente vai tirar. Eu até disse: eu não gosto de você, disse o médico, eu não gosto de você, porque ele foi fazer ultrassom e estava ainda sem oxigênio, sem passar oxigênio. Eu acordei assim, desnorteada, e eu disse: eu não gosto de você. E aí, quando foi no dia seguinte, no dia 12 de março, subi para a sala do oxirúrgico e no corredor vi minha família e amigos ali com olhar de aflição, pelo que estava por vir. Tomei a RAC e em 10 minutos tiraram minha filha. Não ouvi o choro dela, não pude tocá-la, nem sequer ver. Me levaram de volta para a UTI. Quando eu recebi alta, eu fui para o quarto que fica para as mães, e tinha um bercinho lá. E ali deu um choque de realidade, minha filha não estava comigo. Eu era uma mãe de colo vazio. Chorei muito, mas eu me arrumei, tomei meu banho, fiz uma trancinha no cabelo e conheci minha filha. E ela estava lá na UTI. Aí, quando cheguei lá, ela estava na incubadora, era muito pequena. E a enfermeira fez: você quer tocar nela? Para entrar, você tem que entrar de luva, máscara, touca, capote, tudo. Toda equipada para não levar nada, né? Para dentro da UTI. E aí, quando ela me ofereceu para tocar, eu fiquei com medo, tem que ser muito rápido. Então, eu toquei assim no pezinho dela. E quando o Fernando ia visitar ela, que falava com ela, ela ficava se mexendo. Minha mãe e meu pai também poderiam visitá-la. E ela respirava. E ela lutava para sobreviver. A gente via que a respiração dela era forte, né? Porque ela estava tentando lutar para sobreviver. E em meio a esperanças, incertezas e medos do que poderia vir, se teria alguma sequela, do que a gente enfrentaria se precisaria ficar 3 meses dentro da UTI, tentando alimentar ela diariamente, meu diagnóstico eu tive síndrome Hellman. É o nível mais elevado da eclâmpsia, em que eu já estava com as plaquetas baixando, eu já estava entrando em falência hepática e quase entrando no AVC. E o único tratamento dessa doença é o parto. Não tem remédio, não tem nada que pudesse fazer a não ser o parto. Só que minha filha tinha 7 meses e ela era pequena para a idade gestacional. E a gente fica naquela aflição, mas confiante em nas mãos do Senhor. E os sintomas dessa síndrome Hellman é a dor no estômago, aquela que eu senti do sábado e do domingo. E se não fosse Deus que tivesse usado o cachorro, nem viva eu estava aqui para contar essa história para vocês. E foram 2 dias que minha filha estava lutando para sobreviver e eu tentando descansar em Deus. E eu ficava cantando muito a música na minha cabeça, me desculpe se eu não entrar no tom, e parece que a igreja canta comigo que diz assim: é meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Isso foi a música que tocou no meu coração e eu ficava lá no quarto ouvindo muito. E no dia 14, a gente foi visitá-la de 11 horas. A gente viu que a respiração dela já não estava da mesma forma, estava mais ritmada assim. E eu fui visitar, depois o Fernando foi, a gente não podia entrar junto. E de meio-dia, quando a gente voltou, ligaram para o quarto da UTI. Quando eu vi a ligação, o Fernando atendeu, eu já estava imaginando o que era. Meu coração, no fundo, tinha esperança, mas eu também tinha um pouquinho de dúvida do que poderia acontecer. E aí, quando eles ligaram, eu disse: Fernando, pede para ele me trazer a cadeira de morte, porque eu sei que vai vir. E ele disse: não, tenha fé. E eu tinha acreditado. E aí, quando a gente chegou na porta da UTI, a enfermeira fez: pode entrar. E eu não precisei botar luva, não precisei botar touca, nem capote, nem máscara. Então eu só agarrei a mão do Fernando e esperei pelo pior.
mudar, dói. Crescer, renunciar, abrir mãos dos sonhos, dói. Recomeçar, dói. A despedida, dói. A saudade, dói. Mas toda dor tem um propósito. Nada é em vão. Mesmo que você não entenda agora, toda dor é fértil. Toda dor é por enquanto. Romanos 8, 18 diz assim: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória do que será revelada. E a dor precede a glória, e o que era dor, no fim, vira história. E assim como Jó, eu resolvi não murmurar. Eu questionei muito, questionei a Deus, questionei minha família, questionei minha alimentação, questionei minha médica, questionei tudo. Eu queria achar um porquê. Mas eu adorei o Senhor. E eu disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E já questionei a Deus, procurando entender por que todo aquele desastre na sua vida. E ele ainda fala lá em Jó 14, no versículo 1 e 2, Jó 14, 1 e 2, o homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Brota como uma flor e murcha, vai-se como uma sombra passageira, não dura muito. Jó estava entendendo ali que o sofrimento dele não tinha esperança, não tinha salvação, porque ele era homem. O homem brota e murcha, o homem nasce e morre. E Jó queria ser uma árvore, porque pelo menos, lá em Jó 14, 7 e 8, ele diz: para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, toca a brotar, e os seus novos ramos vingam. As suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer no chão. 9. Ainda assim, com o cheiro das águas, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Ele queria ser uma árvore, porque pelo menos para a árvore havia esperança, porque o cheiro das águas iria brotar. E Jó morreu sem ter uma resposta do porquê daquilo tudo na sua vida. E talvez a gente morra como Jó, sem ter uma resposta dos porquês da nossa vida, sem ter uma resposta do que aquilo está acontecendo, porque comigo, porque eu. Mas tem uma resposta. Para tudo tem uma resposta. Por mais que não seja no seu tempo, mas Deus tem uma resposta para tudo. E a resposta de Jó estava lá em João 15, 1 e 2, que diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der frutos, e poda todo aquele que der frutos, para que dê mais frutos ainda. Sim, a gente é árvore. Jó é uma árvore. E o Senhor nos poda para que a gente possa dar mais frutos. Ele é o agricultor e sabe quando tem que podar. Hoje eu carrego a cicatriz física de uma cesárea e na alma de uma dor que eu ainda estou no processo de cura. Não fui curada totalmente, eu ainda estou no processo. Mas o processo dói e está tudo bem. Eu sei que Deus vai me ajudar e eu tenho esperança disso. Você tem uma cicatriz física? Levanta a mão. Um corte na cabeça, uma pedrada na cabeça, uma cirurgia, qualquer coisa. Você tem uma cicatriz emocional? Alguém que lhe abandonou, alguém que lhe deixou, alguém que lhe magoou profundamente. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso não mudou a sua essência. Você continua sendo árvore. Isso não te matou. Isso te fortaleceu. E Deus poda. E Ele mesmo vai restaurar. Ele mesmo é o que tem a cura. E por mais que no momento da dificuldade a gente questione, Ele é o único que pode curar. Jó diz no versículo 9: ainda tem jeito. Se você cair, versículo 9. Ainda assim, com o cheiro das águas, ele brotará e dará ramos como se fosse toda plantada. Ainda tem jeito. Se você caiu, se você está sofrendo, se você foi machucado, se você foi cortado, ainda tem esperança. Está na sua essência crescer de novo. Está na sua essência florescer, porque você está plantado. E não importa quanto tempo vai levar, você vai florescer. Basta ao cheiro das águas. Não estou falando de água correntes, eu estou falando do cheiro das águas. Quando a árvore está plantada, não vem uma pessoa ali regar com um regadorzinho, não. Uma árvore é regada pela chuva. E quem manda a chuva é o Senhor. Então, no tempo dele, Ele vai mandar a chuva. E você vai florescer, você vai renascer, você vai ter um renovo na sua vida. Quando Deus mandar a chuva sobre a sua vida.
E o que a gente precisa fazer é descansar. Porque no tempo dele tudo vai se cumprir. Você pode ter desistido de orar, você pode ter desistido de pregar, você pode ter desistido de louvar, você pode ter desistido de buscar o Senhor, você pode ter desistido de muitas coisas. Como eu desisti? Desisti várias vezes, eu estava desistindo de pregar hoje aqui. Mas o Senhor fortalece. Você podia até se sentir uma árvore frondosa que dava muitos frutos, que as pessoas lhe viam de uma forma inspiradora, e hoje você se sente sem vida, se sente sem felicidade, se sente cortado, sem folhas, sem galhos. Você florescia o jardim do Senhor, e hoje você se sente com a árvore murcha. Mas se você tiver raiz no Senhor, se você estiver enraizado nele, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir o que for. Ao cheiro das águas você vai brotar de novo. E você vai buscar de novo, você vai orar de novo, você vai louvar de novo. Porque a gente vai ser renovado pelas águas do Senhor. João 16, 33 diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. É uma paz que somente o Senhor pode dar. Não sei como. É uma filha muito desejada. Desde os meus 8 anos eu escolhi o nome dela. É uma filha que toda a igreja estava esperando, porque eu podia ver nos olhos das pessoas quando eu contava que estava grávida. E quando eu perdi minha filha, parecia que eu tinha perdido tudo. Mas eu não perdi o Senhor, porque eu estava enraizada nele. E por mais que venham as dificuldades, as adversidades, se a gente está enraizado em Cristo, a gente não se abala. A gente chora. Chorei e choro até hoje. Eu pedi muito ao Senhor: Senhor, por favor, não me deixe chorar, porque eu sabia que se eu começasse a cair uma lágrima aqui, ia ser de forma incontrolável, porque ele ainda dói muito. Mas o Senhor me deu uma paz dentro do meu coração, que eu não sei nem como explicar, porque foi o Senhor que deu. E as pessoas chegavam lá no hospital para me consolar e saíram mais consoladas ainda, porque eu e Fernando mostraram uma paz que só o Senhor podia dar. E essa paz que excede todo entendimento. A gente não consegue compreender de onde vem, mas a gente sabe de quem vem. E mais um parênteses aqui: antes de gerar uma nova vida, Deus me mostrou ontem na vigília que eu sou mãe espiritual desses jovens. Depois de 6 anos na diretoria da MEC, eu agora estou como presidente. Isso me dá uma responsabilidade muito maior. Não que eu não tivesse antes, mas hoje eu me sinto muito mais à frente desses jovens. E ontem ver todos eles adorando, louvando, eu não conseguia nem cantar. Eu não conseguia nem abrir a boca para cantar. Na segunda música eu parei, foi uma música. Na segunda música eu parei e eu só conseguia olhar para os jovens, já levantando a mão, orando, chorando. E eu me senti mãe desses jovens. Assim como a mãe cuida do seu filho, hoje eu não tenho minha filha para cuidar, mas eu tenho esses jovens que eu vou dedicar toda a minha vida. Todo o meu serviço, para que eu possa estimular e desenvolver a comunhão deles com Deus. Porque isso é uma missão que o Senhor me deu. Se Deus quiser, Ele vai mandar uma filha para gerar. Mas eu tenho filhas espirituais. E eu quero cuidar de cada um com tudo que eu tenho. Se eu tiver que fazer 30 campeonatos que vai tirar os cabelos da cabeça, eu vou fazer 30. Para que os jovens possam sentir a presença do Senhor, como sentiram ontem na vigília. E escutar e ver testemunhos de... Esse testemunho não chegou a mim, chegou a Kétara, mas ouvi um testemunho de um adolescente. Era um equipamento para jovens, mas alguns adolescentes foram. E escutar o testemunho de um adolescente que: tia, eu estou tão feliz que eu não vou dormir no colchão de espuma. Eu vou dormir no colchão que a gente tem. Mas essa criança dormir no colchão de espuma. Estopa. Ele falou espuma, mas ele estopa, né? E ver uma felicidade dessa criança dizer: tia, eu estou passando aqui pela fazenda. É um acampamento, ele dizia que era uma fazenda. É lindo ver que Deus vai cuidando de cada detalhe na vida de cada um. E Ele cuida mesmo. Cuida para que a gente possa estar vivo, possa estar firme. Se não fosse Deus, se não fosse o cachorro, se eu tivesse olhado embaixo da escada, hoje eu não estaria aqui, porque o cachorro estava embaixo da minha escada. E o Senhor não permitiu que quando eu descesse a escada, Ele fosse falar com a gente, porque Ele tinha esse costume.
A gente descia, ele já corria para falar com a gente. E o Senhor permitiu que ele ficasse ali quieto. Depois que eu abri a garagem, o cachorro fugiu. Se não fosse o cachorro, se não fosse o Senhor, primeiramente, hoje eu nem aqui eu estava para contar essa vitória. E eu queria muito que esse testemunho fosse um testemunho de vitória, fosse um testemunho de dizer: passei 3 meses na UTI no hospital com minha filha e hoje ela recebeu alta e está indo para casa. Mas Deus tem planos maiores. Eu queria muito aproveitar esse momento, como eu sonhei com esse momento, de estar aqui pregando, e eu contaria para a igreja toda: irmãos, eu estou grávida de novo. Mas o Senhor tem planos maiores. E hoje eu estou investigando uma doença autoimune, ainda não tenho um diagnóstico correto, e muita investigação, ainda tenho alguns resquícios da pressão alta em mim, estou com proteinúria na urina, enfim, ainda tem muitas coisas. Fui reumatologista, nefrologista, geneticista, ainda não tenho laudo final. O médico ainda não liberou. Mas eu queria muito dizer que eu estaria grávida aqui. Mas o Senhor, no tempo do Senhor, eu tenho certeza que essa vitória vem. E eu ainda tenho essa esperança. E eu vou te dar 4 motivos para você não perder a sua esperança. O primeiro está em Eclesiastes 9:4. Ora, quem entre os vivos tem esperança, quem está entre os vivos tem esperança. Até o cachorro vivo é melhor que o leão morto. Enquanto há vida, há esperança, irmãos. Se você olha pelo seu filho que está afastado, se você olha pelo seu casamento que está destruído, enquanto há vida, há esperança, porque é o Senhor que alimenta em nós. O segundo motivo é que Deus trabalha fora da lógica humana. Está em Romanos 4:18, que diz: o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão creu em Deus contra toda a lógica humana. Quando um homem de quase 100 anos e uma mulher de quase 90 anos ia gerar um filho. E além de um filho, foi pai de multidões. E até Sara, na sua lógica humana, na sua cabeça humana, na sua limitação humana, duvidou do Senhor. E ela riu. E o Senhor disse: acaso há alguma coisa difícil para o Senhor? Não tem nada impossível. E a gente precisa ter essa esperança. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Não perca a esperança pela cura. Não perca a esperança pela casa própria. Não perca a esperança porque Deus trabalha fora da lógica humana. O terceiro motivo para você continuar a ter esperança é que Jesus está vivo. Se você não deu amém, eu acho que você não vai conseguir vivo. Jesus está vivo. Amém. Amém. A morte de Jesus parecia o fim. O sábado foi o sábado mais triste da história. Quando as mulheres estavam embalsamando o corpo, elas estavam preocupadas com a pedra. Mas quando chegaram lá, Cristo não estava mais lá. Ele estava vivo. Ele tinha ressuscitado, como Ele havia prometido. Então, se Jesus ressuscitou, se Jesus está vivo dentro do seu coração, você tem que ter esperança. E o quarto e último motivo é que a igreja está debaixo de uma promessa. Uma promessa que Jesus veio e voltará para nos buscar. Enquanto isso, Ele está preparando um lugar para mim e para você que crê nele. Para mim e para você que tem esperança que Ele pode nos salvar. Apocalipse 21, 4 e 5. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Convido o louvor a estar aqui. E por fim, irmãos, às vezes Deus não cessa o vento forte, mas Ele te firma os pés na rocha. Às vezes Ele não acalma a tempestade, mas Ele entra no seu barco para não te deixar afundar. Às vezes Ele permite que o fardo seja cada vez mais pesado, mas Ele aumenta a força dos seus ombros para poder suportar. Esse processo que eu estou passando, esse processo que você está passando, esse processo que a gente enfrenta diariamente, parece que não tem fim, parece que não tem salvação, parece que vai ser eternamente assim. Mas a gente é árvore e a gente tem esperança. E é necessário esse processo para a gente se fortalecer no Senhor. Eu
poderia ter desistido de estar aqui. Poderia abandonar Cristo. Mas se foi Ele que me deu minha filha e Ele levou, por que eu vou me frustrar? Uma oração que a Fernanda fazia na maternidade era: Senhor, se for para ela sofrer, se for para a gente sofrer, leva ela. Eu entreguei a vida da minha filha nas mãos do Senhor e disse: faça a tua vontade. E por mais que eu não entenda, que para mim seja difícil de dizer, Deus é bom. Por mais que seja muito difícil eu dizer agora que a bondade do Senhor é infinita na minha vida, que a misericórdia dele é infinita na minha vida, Ele continua sendo bom. Porque não depende de mim, não depende da minha vontade. É a vontade do Senhor, que sim, é boa, perfeita e agradável. E se a gente está aqui, a gente tem esperança de dias melhores. A gente tem esperança que, se for cortado, se for podado pelo Senhor, a gente vai dar frutos. E que venham muitos frutos de mim, que venham muitos frutos de você, que você se sinta restaurado pelo Senhor. Eu pensei que ia ser muito difícil estar aqui. Eu falei para a minha psicóloga na quinta-feira: eu pregar para a igreja que o Senhor é bom, vai ser um momento de libertação para mim. Vai ser um momento de dizer: realmente o Senhor é bom. Porque se eu estou aqui é porque o Senhor me sustentou. Eu poderia ter desistido, eu poderia ter entregue a palavra ao pastor: pastor, o tema é esse, prega no meu lugar, porque eu não tenho forças. E eu me senti muito sem forças, doutor. Mas é Cristo que me sustenta. E se esse testemunho tocou pelo menos um coração para provar que o Senhor é bom, valeu muito a pena estar aqui. O Senhor me curou, tem cicatrizes, muitas, mas Ele está curando. E é o cheiro das águas, são águas que eu já estou sentindo o cheiro. Porque o Senhor está mandando chuva, não só sobre a minha vida, sobre a vida de cada um aqui. Vai ser chuva, não vai ser garoa, não. Vai ser chuva abundante. Porque o Senhor quer muito de nós, o Senhor tem muito para nós. E eu estar sentada no banco e guardar essa palavra para mim, quem eu seria? De quem mais o Senhor poderia testemunhar ao meu respeito? Então, que ao cheiro das águas, sinta o cheiro das águas. Sabe aquele cheiro que quando está chovendo você sente o cheiro de terra molhada? É esse cheiro. Que sua raiz foi plantada no Senhor, enraizada nele, você vai ter uma paz que qualquer adversidade que venha não vai te atingir. Adore o Senhor através dessa canção.